Bom, pessoal, eu quero iniciar perguntando para você, Vera. Eu imagino, né, que todo ator precisa ter acesso às suas bagagens pessoais para compor um personagem. Como é esse processo em As Quatro Irmãs de acessar as suas memórias para tratar sobre, não sobre necessariamente uma personagem, mas sobre a sua própria vida? Pois é, mas de alguma forma foi ficcionado, né? Foi um documentário, mas ele é ficcional. Então, é um pouco o ponto de vista do Evaldo sobre... quer dizer, é Vera filtrada pelo Evaldo, né? Quer dizer, eu acho que tem um pouco, bastante a presença do olhar do Evaldo nisso tudo. E eu acredito que assim, aonde tem a presença minha, né? É a hora que eu relato o negócio da menstruação, que eu fiquei menstruado durante o filme, que foi improvisado, né, Valdo? E da Pé Vermelho, que realmente eu fui contando a história, né, sobre o que estava acontecendo. Para mim, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de me lembrar das coisas, né, das coisas do passado. Mas eu achei muito bacana ter feito o filme, porque, de alguma forma, isso tudo ficou presente de uma forma delicada, honesta e espontânea, né? Apesar de eu estar lendo o roteiro do Evaldo, mas eu achei que foi muito bom eu ter feito isso. Mas é um roteiro que é um exercício de alteridade com você, porque eu entrevistava ela e devolvia a ela as próprias palavras, logicamente, com uma certa bossa recriada por mim. Mas às vezes ela falava, nossa, que coisa bonita. Eu falei, mas foi você que falou. Ela, eu? Eu falei, estou te devolvendo o que você próprios narrou para mim. Na verdade, houve uma devolução permanente, né? Porque eu não. Doido que a questão da eu sou um memória... urbanoide, não tenho a menor relação com o interior, com cultura caipira. Eu sou um urbanoide assumido. Mas aí eu tive que entrar no universo dela e, na verdade, eu descobri, até brinco com ela, no quintal da casa de Tatuí, eu descobri Niterói, onde eu fui criado. Eu descobri também a minha infância e a minha adolescência. Então, na verdade, foi uma troca, assim, né? Assim, apaixonada, num exercício de alteridade, mas sempre eu buscando essa psique dela, essas irmãs como personas da psique dela, a questão do pai, da mãe, dos tios, do casarão, eu fui inventando a partir dela. Não, tem coisas que eu ouço muito a minha voz ali, que fui eu que realmente... Não, sim. Mas ao mesmo tempo é muito você, ou seja, é um encontro, né? Um encontro de... Teve um encontro, teve uma... eu acho que deu uma liga, né? Ele escreve, eu falo, ele escreve, depois eu acho que não foi eu que escrevi, mas tem coisa que foi ele que escreveu, ele fala que fui eu, mas eu acho que foi ele até hoje. E isso, né? Não, mas você escreve... Enfim, e ela... Não, eu queria os textos mais decorados, assim, e ela teve uma certa dificuldade em decorar os textos da própria vida, assim. E ela improvisava às vezes, mas ao mesmo tempo sempre voltando, né, para o roteiro. Né? Mas era um roteiro com palavras dela recriadas por mim, entendeu? Eu achei que foi bom não ter memorizado tudo aquilo, né? Porque a gente pode fazer esse exercício, que você fala, e se fosse a Bujan que estivesse dirigindo? Não sei. Né? Eu acho que poderia... Mas ali, por exemplo, eu quis trabalhar como um instrumento. Isso, por exemplo, como realizador, aquilo me fascinava. Pegar as palavras dela, transformar isso num solilóquio em terceira pessoa e depois pegá-la falando dela mesma de maneira beckettiana, de maneira brechtiana, de maneira caipira, como a Vicky, lá porque você estava, aquela Vicky estava fazendo o rebu na época. Ela fez... E a Vicky era uma pervertida. Era uma pervertida cínica e volta e meia ela aparecia. Eu falei... E eu não gostava dessa Vicky, assim, particularmente eu tinha uma rejeição, porque eu achava ela muito... E aí, de vez em quando, vinha essa Vicky, de onde surgiu isso? Eu não quero... Mas, ao mesmo tempo, ela está aí, em dois momentos terríveis. Está presente a Vicky aí.
E me contem como se deu a amizade entre vocês dois e também o ponto em que vocês decidiram, enfim, tocar esse projeto, né? E assim, a troca do texto, né, até o início das filmagens. Eu acho que o projeto é o ato de amizade nosso. Ele com certeza ele é produto disso. Porque o Evaldo ele era o dramaturgo de uma peça que eu dirigia na época com a Ana Beatriz Nogueira, chamada Um Pai Puzzle. E Guilherme Leme. E o Guilherme Leme. Guilherme Leme e nós dois dirigimos a Ana no Pai Puzzle, que é filho do Lacan. Acho que ela não trouxe essa peça para cá. E o Evaldo apareceu um dia lá, que ele estava de férias, já era janeiro, fevereiro, e ele ficou lá conversando sobre a obra. Foi assistir um ensaio. Assistiu um ensaio. E aí começando a discutir a dramaturgia dele. Eu nunca tinha conversado com o Evaldo na minha vida. E ele começou a falar das digressões poéticas de um jeito assim. Eu comecei falando, nossa, digressões poéticas. E eu comecei a achar aquilo tudo muito interessante, o discurso do Evaldo. E aí surge, daí ele falou que eu queria fazer alguma coisa com o Casarão, ele se ofereceu para me ajudar. Ele falou, sou documentarista, você não sabe, Vera? Eu realmente não sabia. Aí então a gente começou. E aí, a partir daí, inicialmente teve esse projeto em comum, que nós fizemos juntos com a Ana Beatriz, e depois o documentário eu acho que foi o resultado dessa amizade, desse conhecimento, né, Valdo? Que a gente foi ficando muito amigo A gente outro, ficou né? meses se encontrando, aí ela narrava, falava do pai, falava da mãe. Eu falei, mas tem que ter um conflito nesse filme, não pode ser também. Mas eu quero, como cineasta, eu queria um exercício de autoficção de uma atriz. Sim. Eu queria trabalhar um pouco com isso, mas performando a própria vida. Isso era uma espécie de uma obsessão. Então era um pouco, eu estava falando era um pouco anti-Bresson. Eu queria não fugir, eu queria não o não ator, o modelo, né? Eu queria a atriz viciada em cacuetes teatrais, com todos os seus truques, para trazer a alma desse ser humano por baixo dessas camadas truqueiras. E ela é muito truqueira. Todo ator, todo artista é truqueiro. Isso é no bom sentido, eu tive que mudar meu jeito de interpretar, porque cada vez que eu vou fazer uma personagem, eu falo assim, será que eu tô truqueira? Não, é aquela coisa do... Fazer Ofélia. Aquela... Ofélia é uma explosão, né, no Orgulho e Paixão. Não, a música do Wisnik, acho que é do Caetano, que a Bethânia canta, fingir, 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 e atingir o ser de atriz. Eu queria um pouco essa ideia de entendeu? Não ator, não um revival neorrealista. Eu queria o truqueiro. Cadê a alma desse truqueiro? Mas num dispositivo de ficção a partir da própria vida da pessoa. Na verdade, eu queria experimentar isso, porque eu fiz documentários sociais, eu fiz documentários etnográficos, eu fiz documentários inclusivos, eu fiz documentários sobre o real in natura. Eu brinco, entendeu? Isso, mas é o real in natura, sabe? Você levar bomba de uma ocupação num prédio em São Paulo, ali, né, da polícia militar e tal, de repente, mas buscar essa alma por baixo de todas essas camadas teatrais, de tantas personagens que você encarnou. Isso eu achei... e a gente foi brincar com isso. E Vera, foi muito difícil convencer as suas irmãs a embarcar nesse projeto. E Evaldo, como foi para você, né, lidar, né, com essas não atrizes, né? Qual foi o pacto que vocês estabeleceram? Eu acho que inicialmente elas achavam que eu estava louca, né? Aí, Vera, você tá louca, vai colocar gente dentro. Nós não somos atores, não vamos fazer, que você que inventa, você só inventa, Vera. Aí, a resistência que eu falo delas foi assim, foi muito rápida, porque ao mesmo tempo que ela fala, não vamos fazer, não somos atrizes, mas que roupa que a gente vai usar, entendeu? Então era muito rápida a resistência e deu tudo certo, o batom. Aí o Vicente falou, vamos todos vestir preto. Aí a alegria delas, que era o preto, qual era a base, todas viraram atrizes, né? O batom, aí antes de começar nós
nos preparávamos, amanhã eu vou colocar tal roupa, mas é preta, é preta. Aí eu tenho roupa preta. Aí isso é um jogo lúdico, né, que essa brincadeira da filmagem traz, né, normalmente. O Evaldo não teve resistência também, teve, Evaldo? Não, eu tive que ser um general, porque era muito bagunçado. Elas estavam, né, super meninas na casa da infância, se reencontrando, e aí eu virei o general, o tenente-coronel Evaldo Mocarzel, assim. Agora, ou seja, dirigi 3 não atrizes e uma atriz, uma grande atriz, cheia de truques. Né? Então, procedimentos diferentes. A Regina e a Rosa eram bastante obedientes, mas elas interpretavam. E a Tereza era muito resistente, mas era melhor em cena, porque ela era incrível. Eu achava a Tereza, a qualidade de presença, porque ela entrava em cena como ela era. Não era nem a atriz truqueira, nem as duas irmãs querendo interpretar as próprias vidas. Ela simplesmente entrava, eu chamava ela de minha máscara grega, assim. Ela entrava, mas só que ela brigava muito comigo, porque você é uma pessoa insaciável, ficava brigando, mas ao mesmo tempo, mas foi muito divertido assim tudo, né? Imagina. E Vera, me conte, sempre quando a gente resgata, né, o nosso passado, a gente acaba descobrindo alguma coisa sobre nós mesmos. Você teve essa experiência com as 4 irmãs e há algo que você acha que vai reverberar de forma especial, inclusive ao espectador que assistirá ao filme? Eu acho que o espectador, como eu estive conversando agora, cada pessoa, né, sentiu de uma forma, né? Sim. Algumas pessoas voltaram às suas cidades de origem. O outro ficou lembrando de Mongaguá, que era uma cidade que chovia muito, né? Então eu percebi aqui que eu estava conversando, que todo mundo resgatou de alguma forma a memória familiar. Eu realmente vi que o Patos, né, o grande trauma da Vera, pequenininha, né, do papai não ter deixado a Verinha, né, e fazendo baile hippie, porque depois ela pula o muro e vai, obviamente, para o muro. E como essas coisas são lúdicas, né? Quando nós fizemos o trabalho de resgate e eu virei criança, aquilo realmente ficou imenso. Hoje em dia, então, né, não é uma brincadeira, não é nada, né? Uma coisa já superada. Mas... um pouco essa ideia também, de que arte é cura para nossa loucura. Isso é uma frase minha que você fala lá, nesse sentido de... de papai também, né? Porque de você revisitar essa relação mal resolvida que ela tem com a autoridade masculina, brincar ludicamente, performar o pai, aí projeta a imagem do pai no cofre e ela lê o texto. Ou seja, na verdade, a cura é essa brincadeira lúdica de remexer nisso. Essa coisa da autoridade, por exemplo, isso é uma coisa que mudou bastante. Depois que eu comecei a conversar essa questão da autoridade masculina, né, do papai, sempre muito exigente comigo. Depois do filme, eu realmente, minha relação masculina ficou totalmente diferente. Eu comecei a ficar... que bobagem, né? Foi ficando tudo mais doce. Canalizou para mim. Canalizei para essa dificuldade aqui. E acho que convívio também, né? Convivendo muito hoje com o masculino. Isso diluiu bastante. Não é uma questão para mim. Hoje, a gente se transforma em cada trabalho, né? Não tem como. Vera Evaldo, muito obrigado pela entrevista e desejo muito sucesso na Premiere, na mostra. Ai, que bom. Muito obrigado. Eu agradeço a cumplicidade de vocês aqui hoje de manhã, primeira vez que a gente está vendo o filme junto com mais gente, né? Você sentiu algum toque, alguma coisa em você assim no filme? Ah, sim, né? Mexe muito, né? Esse aspecto familiar. Eu tive, por experiência própria, perdi meu pai logo cedo, ainda na pré-adolescência. E eu acho que isso mexe muito, essa união principalmente que eu tenho com as minhas 2 irmãs, né? É algo que toca bastante. Ai, que bom. Que bom. Obrigado novamente. Obrigado, querido.